Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Vou fazer a leitura e peço a igreja acompanhe. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Mensagem à igreja de Sardes. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você, como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas contra o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. E confirmarei diante de meu Pai seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos de todo o nosso coração. Apresentamos diante de Ti a Tua igreja, Pai, o Teu povo se reúne neste lugar. Mesmo cansados, ó Deus, estamos aqui para adorar a Ti, Senhor, porque cremos que fora de Ti não há adoração. E para nós é um privilégio nos reunirmos na Tua presença, na Tua casa. Desperte o nosso coração um desejo cada vez maior pela Tua presença, Pai. Nos conduza ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, abençoados em nome de Jesus. Os irmãos, pretendo ser breve. Como tem sido esses estudos? Nós já estamos no 8º sermão do livro de Apocalipse. E mais 2 a gente encerra as epístolas às 7 igrejas, que é o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Reiterando que cada epístola dessa representa uma era da igreja. A igreja de Sardes, ela representa, dentro dessas eras, a era da igreja protestante. No século VI, 1517, a seguir, é mais ou menos o período que representa o estado da igreja em Sardes. Mas para todos os fins, nós já dissemos que pode ser aplicado a qualquer momento, a qualquer igreja, a qualquer local, dentro do que estiverem vivendo naquele momento. E na igreja de Sardes, assim como em boa parte aqui, há uma advertência, há um elogio e há uma orientação de conserto, de arrependimento. Só que a advertência para a igreja de Sardes, ela é uma das mais pesadas. Eu sei que a de Laodiceia, que será a última, talvez seja a mais conhecida, que é o morno que vomita, mas aqui para Sardes também é uma advertência muito severa. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, é uma das cidades mais antigas da Ásia Menor. Ela foi fundada por volta de 1200 a.C. Deus abençoe. Então ela é uma cidade extremamente antiga. 1200 a.C. foi a fundação da cidade. Por volta do ano 17 depois de Cristo, sofreu um terremoto que destruiu boa parte da cidade, mas ela foi reconstruída pelo Império Romano. E lá em Sardes, o pessoal, a população que ali habitava era fascinada pela morte e pela imortalidade, e eles também cultuavam a natureza e a sua fecundidade, e eles cultuavam a deusa Artemis, que é a deusa da fertilidade. Como nós dissemos, todas essas igrejas da Ásia Menor eram igrejas extremamente idólatras. O Evangelho entrou naquele local, transformou a realidade daquele local. A igreja, como deve ser, ela tem que influenciar onde ela está plantada, onde ela está fixada, atuante na comunidade. Só que parece que essa atuação da igreja ela foi minada. Lembremos que a igreja somos nós. Então, nós, enquanto cristãos, servos de Deus, nós temos que ter atitudes de servos de Deus, de cristãos. Versículo 1 nos diz o seguinte: escreve essa
carta ao anjo da igreja em Sardes, e esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 1, João, na primeira visão que ele tem de Cristo, ele vê Cristo na sua mão direita 7 estrelas. E nós já dissemos que as 7 estrelas simbolizam os 7 pastores ou as 7 igrejas, os 7 pastores das 7 igrejas. Meio que dizendo assim, ó, é Deus que levanta, Deus que comissiona, Deus que sustenta, e o controle permanece na mão dele. A direção da igreja, a direção do reino pertence a Deus. Por mais que a igreja, de alguma forma, possa tomar decisões equivocadas enquanto igreja, o controle permanece na mão de Deus sobre aquele povo. E quando falamos dos 7 espíritos, os 7 nós sabemos que na numerologia bíblica significa perfeição e plenitude. Então significa a plenitude do Espírito Santo de Deus. Abra para mim, coloque aí no projetor, Gálatas 5, 22 e 23. Nós sabemos que está escrito na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Depois de o apóstolo Paulo advertir os irmãos na região da Galácia sobre as obras da carne, quais são as obras da carne e as consequências dos que praticam as obras da carne, o apóstolo Paulo apresenta o fruto do Espírito. Ele diz: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São quase que qualidades universais. Em qualquer cultura, em qualquer época, são qualidades que dificilmente vai ter lei que condene esse tipo de comportamento. Por que eu abri Gálatas 5:22 falando da plenitude do Espírito? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem características. E nós dividimos as características de Deus em características, em virtudes comunicáveis e incomunicáveis. As virtudes de Deus incomunicáveis é onipotência, onipresença e onisciência. Isso Deus não comunica, isso só pertence a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As virtudes comunicáveis é o fruto do Espírito. Então, quando olhamos para Gálatas 22 e 23, vemos amor, paciência, alegria, paz, e no versículo 23, mansidão e domínio próprio, nós entendemos, e aí fazendo um leque com a primeira epístola do apóstolo Pedro, que essas virtudes de Deus, elas precisam estar em nós. Você, meu amado cristão, precisa necessariamente ser uma pessoa pacífica. Você precisa ser uma pessoa amável. Você precisa ser uma pessoa mansa. Amém, amém? Amém. Pastor, é muito difícil. Por causa da genética, do gene que eu herdei, do meu avô, da minha avó, da minha mãe. Irmão, não interessa o que corre nas suas vidas. Quando você se entrega a Jesus e desce as águas do batismo, a sua personalidade ela tem que ser morta. Aquele eu seu, vontade forte, seja ela qual for, em Cristo Jesus ela não pode subsistir. Cristo tem que superar isso. Então, diante, e aí, irmãos, para ser provado, tem que passar por circunstâncias de provação. Tem um pastor uma vez, ele estava testemunhando que orava a Deus pedindo paciência, porque ele era muito impaciente. E aí Deus deu uma enxurrada de problema na vida dele, para que ele fosse moldado na paciência. Então a forma dele conseguir ser paciente foi passando por muitos problemas. Aí superou o primeiro, superou o segundo, superou o oitavo, o 20º, de forma que ele passou por tanta coisa que dificilmente ele era abalado, sabe? Melhor ser paciente, não. Eu lembro o dia que o Felipe colou os cílios, meus cílios. Eu lembro o dia que eu era criança, eu colei meus dentes. Eu fui abrir um Super Bonder, aí eu mordi no meio para rodar. Colei meus dentes todos. Eu acho que era da idade do Henrique.
essa idade, né? Uns 8. Meu sogro estava mexendo com um chinelo, com um super bonder, e aí descuidou por um segundo, ou meio segundo. O Felipe pegou em algo que tinha cola, aí já danaram com ele imediatamente, ele fez assim. Nossa. Aí colocou os cílios. Aí o meu cunhado, a minha sogra, desesperado. Começou aquela gritarada. Eu pensei, eu não estava perto, pensei, meu Deus do céu. Aí eu fui ver, ele tinha colado o olho. Aí ele, não, gente, calma. O doutor Pedro Henrique está aqui. Me disse que eu estiver falando mentira aqui, Alice, mas eu com muita calma, por aquele gritaria que eu peguei, eu falei, não, vou resolver, agora vai no hospital. Eu peguei ele, pus no carro, e a gente já morava aqui bem próximo, né, 2 quadras de distância. Aí eu saí da minha sogra e fui lá para casa. Aí começou a me deixar, eu falei, não, calma, vai dar certo. Aí nós fomos pro tanque, eu falei, é só raspar a peça aqui, não tem segredo. Você vai forçar a peça a abrir de novo, tá colado, tem descolado. Aí olhamos, né, para tipo assim, mostrar que estava tentando fazer algo para ajudar, mas o ideal era abrir o olho. Aí foi até ele abrir. Então foi assim, uns 40 segundos até ele abrir o olho. Ele abriu, aí a sujeira da cola só saiu, né, com o banho. Não perdeu os cílios, não perdeu a visão, graças a Deus, porque tinha colado só os pelos mesmo. Mas imagina se todos nós, naquele momento de crise, né, ficássemos angustiados, apavorados, ia matar o menino, né? ia ajudar em que o nosso apavor? Tem aquela frase, né? Não importa o que aconteceu, tem remédio? Tem. Mas então fica tranquilo que tem remédio. Tem solução. Não tem solução? Fica tranquilo também. O que eu vou fazer? Você ficar agitado não vai adiantar de nada. Mas eu sei que é a característica humana se desesperar, né? A característica inerente ao homem, à mulher. Você ficar afobado, afoito, essa é a emoção a gente não controla. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que irar sem pecar. Ela não fala para você não irar, porque não irar é impossível. Talvez você não fique irado com algo que me deixe irado. E às vezes algo que não me deixa irado, te deixa irado. Mas é fato que alguma coisa ira alguém. Mas o que você faz diante da ira que é importante. Então é não pecar diante da ira. E a questão da paciência, da mansidão, do domínio próprio, do amor, da paz, irmãos, isso é fruto do Espírito, isso é produzido pelo Espírito Santo. Não é você que é bom demais, não é você que é, sei lá, tem um sangue muito nobre, ou teve uma criação espetacular, um caráter equilibrado dos seus pais que fez você ser assim. Não é. Isso é o Espírito Santo que pode fazer na sua vida. E essa é a notícia boa. Porque imagina, se só quem fosse criado por quem é muito paciente fosse paciente, e quem é filho de pacientes, estava perdido, Mas a Bíblia fala que Cristo carrega os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Então fala de 7 Espíritos, fala na plenitude do Espírito Santo. E nós vemos aqui Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito, ele é produzido quem é cheio do Espírito Santo. Então nós não podemos falar que o Espírito Santo habita em nós se nós não produzimos esses frutos. Conhece a árvore pelos frutos. Eu posso falar o que eu quiser, no meu trabalho eu escuto todo dia um monte de narrativas. Eu sempre falo, falar é falar, né? Qualquer um fala. A questão é fazer. É mesmo mexer as mãos, é obras. Por isso que Tiago, o apóstolo Tiago, ele pega tão firme, nós lemos aqui sobre a igreja verdadeira, por isso ele pega tão firme nas obras, porque a gente fica declarando que tem fé, achando que fé é sentimento, nós vamos fracassar, naufragar. Fé não é sentimento, fé é compromisso. Fé é certeza naquilo que eu não enxergo, fé é certeza no improvável, no impossível. Isso é fé, é crer além do normal, do usual. Então, em Cristo Jesus, irmão, cheio do Espírito Santo, nós temos que produzir o fruto do Espírito Santo. Lá no seu trabalho, na sua casa, com a pessoa chata, com a pessoa insuportável, é lá mesmo. Pastor, é difícil, é que o senhor não conhece. Irmão, cada um tem os seus desafios da vida. E nós somos provados no desafio mesmo.
gente fala mais para casais aqui. Só que para casais a palavra é um pouco mais dura, né? É assim, ninguém mandou casar, ninguém obrigou. Ninguém pôs arma na cabeça, alegria dourada, falando, não, estou apaixonado, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, casou, agora suporta o resto da vida. Nada vai fazer separar. Se for para separar, vamos morar aqui para Deus levar um. Deus vai levar o melhor, hein? Porque para ir para o céu. Se você ficar, você não é o bom. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus, não é isso? Se alegra na morte do justo, que vai morar com ele. O versículo 1 ele conclui dizendo o seguinte: sei de tudo que você faz, tem fama, está vivo, mas está morto. Jesus ele declara mais uma vez aqui para João escrever à igreja de Sardes: eu te conheço. Irmãos, tem uma coisa que Deus tem falado assim claramente para nós nessas cartas, é assim, ó, Deus está vendo, Deus está percebendo. Eu vejo pessoas desanimarem na liderança, no pastoreio, seja o que for, talvez assim, por falta de reconhecimento, porque não vale a pena. Porque se a gente focar mesmo no retribuição humana, irmãos, a gente não dura um mês, nem um cargo, porque não vai vir mesmo. E se vier, a Bíblia fala assim, ó, quem recebeu o galardão aqui na terra, não espera galardão no céu. Recebeu aqui e está aqui. Mas há galardão de Deus, irmãos. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se achega a Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Veja, a promessa de Deus de galardão é no céu, é na glória, é direto de Deus. Então Deus conhece você, sabe você, entende você. Ele sabe quando você está mentindo, quando você está enganando, quando você está fingindo. Mais do que mãe, né? Tem mãe e pai percebe quando o filho, a filha está fingindo que está dormindo, está fingindo que está doente, está fingindo qualquer coisa, fingindo choro. Não tem como escapar. Deus muito mais, porque Ele sonda o nosso coração. Nosso pai, nossa mãe, ou você que é pai, mãe, você não está dentro do coração dos seus filhos, você não sabe. Não dá para saber com certeza tudo, mas Deus sabe. E aí Deus fala: eu sei de tudo que você faz. Só que aí Ele repreende: tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa é a advertência, o alerta ruim por parte da igreja de Sardes. Sardes havia sido infectada, a igreja, pelo vírus da apatia espiritual. Irmãos, isso é o pior. Eu já perguntei aqui, os irmãos já responderam. Já esteve com um irmão que está apático espiritualmente? Sim. Como é triste, né? Parece que é melhor você confrontar um ímpio mesmo, alguém que está 100%, sabe, assim, ó, no colo de Satanás, porque você pode confrontar diretamente, não há desculpa, ele tipo assim, não gosta, não ama, não conhece ou não crê, do que aquele que está apático espiritualmente, porque para ele está tudo bem, está tudo errado, está morto, ou está muito enfermo, está na UTI, mas na cabeça dele não, está tudo bem, estou indo. Veja o quanto isso é perigoso. Cristo adverte a igreja dizendo o seguinte: desperta e fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Por que a igreja estava apática espiritualmente? A pergunta que nós temos que fazer para nós diariamente é: qual é a função da igreja? Para que exatamente a igreja existe? Pastor, a igreja existe para que quando eu estiver muito aflito, muito angustiado, eu venha para a igreja e as orações e os louvores me renovam. Pastor, a igreja existe porque aqui é um local onde a palavra do Senhor é ministrada e, provavelmente, pessoas aqui, o local é extremamente favorável. Raríssimas vezes vai ter alguém que tem problema aqui dentro. Em regra, todo mundo gosta de estar aqui porque deseja estar. Então, vem para receber algo do Senhor. Afinal de contas, para que a igreja existe? Nós lemos Tiago, capítulo 1, versículo 27, falando de religião. É um texto extremamente conhecido por todos nós, porque a verdadeira e imaculada religião, vinda da parte de Deus, é assistir os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e manter-se isentos da corrupção do mundo.
Tiago escreve a sua epístola dizendo às igrejas, é uma epístola universal, que a religião imaculada criada por Deus é auxiliar os necessitados nas suas necessidades. Ele cita dois exemplos, órfãos e viúvas, porque eram duas categorias de pessoas desassistidas. Elas não tinham condições de se prover. Então, quem não tem condição de se prover, a igreja vai lá e provê elas. E ele conclui dizendo: e manter-se isento da corrupção do mundo. Se tem uma coisa da igreja, que é função da igreja, que é papel da igreja, é expressar comunhão. Deus ele dá um mandamento para nós, enquanto cristãos, em mantermos a comunidade de comunhão entre nós. O congregar, o adorar em coletividade, a ceia do Senhor, são todos mandamentos coletivos, de forma que você não é igreja sozinho. É impossível que você seja igreja sozinho. Você não consegue ser cristão sozinho. Você não consegue viver para Cristo só. Porque a partir do momento que você se entrega para Jesus, você tem a necessidade / consciência de comunhão com os irmãos. Então, da mesma forma que você deseja compartilhar de algo com os irmãos, eu sou útil para alguma coisa, eu preciso colocar em prática essa utilidade minha. Tem algo que eu possa fazer pelo meu próximo. Você também se sente necessitado de receber algo do próximo. Então, o que eu gosto de dizer é: as pessoas que estão na igreja são as que mais reconhecem que precisam de salvação, de algo. São as mais que reconhecem que não são perfeitas e precisam de redenção. Essas congregam. E para além disso, elas também reconhecem que precisam umas das outras. Então, no meu momento aflito, eu sei que na igreja eu vou encontrar socorro. E no meu momento de segurança espiritual, eu vou prestar socorro na igreja. Eu vou estar apto a socorrer alguém na igreja. De forma que precisamos estar unidos, unânimes, em um só pensamento, em um só fervor, e constantes uns com os outros, porque preciso expressar comunhão. Outro papel da igreja é fazer discípulos. A grande comissão, Mateus 28, Marcos 16, o que Deus fala na grande comissão, nos evangelhos, é ide e fazer discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o meu dever não é discípulo meu, é discípulo de Jesus. Então, eu apresento Jesus para alguém e fico com esse alguém até que esse alguém entenda verdadeiramente o que é servir a Cristo e que ele esteja mais parecido com Cristo que eu mesmo sou parecido com Cristo. Então, o papel da igreja, dentre outros, é também fazer discípulos, ou zelar uns dos outros, ou influenciar a comunidade que está inserida. Então, dentre os papéis da igreja, meus irmãos, que Sardes não estava cumprido porque parecia a igreja, mas estava morta, talvez é porque não havia comunhão e unidade neles, talvez é porque eles deixaram de influenciar a comunidade onde estavam, talvez é porque eles deixaram de zelar uns dos outros, se preocupar uns com os outros e de cultuar em comunhão uns com os outros. Sabe o que é absurdo no meio da igreja? Ter no meio de nós duas pessoas que não se falam. Sabe o que é absurdo no meio da igreja? Ter entre nós duas pessoas que não se gostam. São situações, irmãos, impensáveis. Os meus filhos estão na fase que brigam muito, eles brigam o dia inteiro. Tudo, por qualquer coisa. Mas brincam o dia todo também. Então fica paradoxo. Quando separa, eles acham ruim. Quando junta, briga. Convivência de irmãos, padrão, todo mundo que tem irmão sabe que é assim mesmo. Mas meu papel como pai é incutir na cabeça deles o que meu pai incutiu na vida dos meus irmãos, porque eu também tive muita ria, talvez até os 12, 13 anos com os meus irmãos, com meu irmão, né? A minha irmã sempre foi muito mimada por nós, mas com meu irmão, talvez, que as pessoas mais importantes da minha vida estão dentro da minha casa. As pessoas que eu mais posso confiar é o meu irmão. Era o que meu pai me dizia. Então esse é o meu papel como pai para os meus filhos. E se na igreja nós chamamos uns aos outros de irmãos, é esse mesmo sentimento também. Nós podemos ter alguma divergência aqui em alguma hora, algum ponto, só que essa divergência não pode prosperar. Nós temos que sentar e resolver os nossos problemas internamente.
isso que a palavra do Senhor nos coloca, o apóstolo Paulo escreveu nas suas epístolas, se eu não me engano, aos Coríntios, dizendo: irmãos, se alguém litígio entre vocês, e havia muitos na igreja de Corinto, não levem ao juiz ímpio para decidir a demanda de vocês, não. Que vergonha, é assim que o apóstolo Paulo escreve. Que vergonha se chamar um ímpio para decidir uma coisa na causa entre pessoas santas. Reúnam o presbitério e decidam ali, internamente. Coloquem a causa diante do pastor ou do corpo de obreiros, e eles vão decidir o que é justiça entre vocês, e vocês vão se submeter a essa justiça. Amém, igreja? Amém. Porque nós vamos cobrar na palavra, não vamos buscar a lei humana para decidir quem tem razão aqui, não. Quem tem razão é o Espírito Santo de Deus, e Ele é o nosso juiz. E a palavra do Senhor que vai nos julgar nas nossas divergências e litígios. A igreja de Sardes, Deus manda ela despertar, porque ela tinha fama que estava viva, mas estava morta. E a segunda advertência: fortaleça um pouquinho que resta, porque também está quase morto. Irmão, que lapada, que repreensão forte, severa. Imagina se no meio de nós o Espírito de Deus levanta alguém, ou fala no nosso coração, ministra em nós. Eu disse: vocês estão achando que são igreja, vocês estão se enganando, está todo mundo morto. E o pouquinho de vida que tem, se vocês não se despertarem e fortalecerem, vai morrer junto. Ele conclui o versículo 2 dizendo: vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Que forte! Vocês estão fazendo aí, ó, não é bíblico. Vocês estão fazendo aí, não foi Deus que mandou. São atitudes humanas, são atitudes egoístas. Em Atos dos Apóstolos nos diz que havia pessoas, que o apóstolo Paulo também escreve nesse sentido, que pregavam o Evangelho de Jesus por motivos corruptos. Pregava o Evangelho de Cristo, mas o objetivo não era ganhar almas para Jesus, era egoísmo, era fama, seja o que for, era poder, era ter que se frustrar assim. Olha que grave, isso aí no primeiro século da igreja. Então nós não venhamos a achar que não pode ocorrer no nosso meio. Nós temos que pensar: se ocorrer, eu vou me levantar como voz do Senhor para remediar este problema. Amém. E você parte da solução deste problema. Em nome de Jesus. Eu quero ser o remanescente dentre esses. Aí ele continua o versículo 3. Lembre-se do que ouviu e do que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. É interessante que Deus ele deixa claro na palavra dele e em todas as partes, em várias partes, que ele é imutável. Uma característica de Deus é imutável, imutabilidade. Nós mudamos. Se você olhar para você há 10 anos atrás, você era bem diferente do que é hoje. E daqui a 10 anos você vai estar diferente também. Glória a Deus por isso, né? Se for para melhor, se for algo bom. Mas fato é que a gente muda. Nossas preferências, as nossas preferências são muito temporais. O que a gente gosta muito há um ano atrás, a gente nem gosta tanto esse ano. E tem coisa que a gente vai gostar absurdamente daqui a um ano que a gente nem conhece. O humano é assim, Deus não. Deus não muda. O amor dele por você no seu dia 1 de crente é o mesmo hoje. O amor de Deus por você não mudou um milímetro, nem para mais nem para menos. O amor de Deus por você não diminuiu. O que mudou foi você, o que mudou foi eu. E ele fala assim: ó, lembra do que ouviu e acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza e arrependa-se. E advertência: se não despertar, virei subitamente até você como ladrão. A analogia é muito clara, é muito óbvia para nós. O ladrão geralmente é inesperado, você está aqui, ele te assusta com a abordagem. Deus abençoe que nenhum de nós passe por essa experiência. Mas o que a gente conhece é isso. O ladrão ele vem inadvertidamente. Ele surge no momento que ele vê vulnerabilidade, porque ele está em posição superior, para subtrair algo que ele queira e que a gente não deseja entregar. Sobre voltar ao que ouviu e acreditou no princípio, agarrar com firmeza e se arrepender, eu me lembro de duas personagens do meio gospel cristão que se apostataram da fé. Eu vou citar o nome delas porque são figuras públicas. Uma é Priscila Alcântara, que todos conhecem, né? E todos se lembram
que era uma menina cristã, que louvava a Deus, tem canções dela que são excelentes, que falam na nossa alma. Ela esteve no Celebrar, irmãos, no nosso congresso. Ela já esteve lá louvando ao Senhor. Há muitos anos atrás, mas esteve. E hoje, ela é reconhecida. Se pegar uma foto dela de 15 anos atrás, 20, com a foto de hoje, é triste o que o diabo fez, irmãos. É um ditado que diz, uma frase que diz que o diabo, quem vende a alma para o diabo, antes do diabo levar, ele humilha. Mas parece que é isso mesmo, porque a pessoa se humilha muito. E é triste. Então, assim, parece ver na minha mente, porque a gente pensa assim, meu Deus, ela está numa apostasia tão profunda. A nossa oração é: lembre-se do que você aprendeu no início, no princípio. Agarre com firmeza, arrependa do seu caminhar. Arrependa desse caminho que você está trilhando. Jesus chama da mesma forma de muitos anos atrás. Mas que você se arrependa do mau caminho. E é difícil, sim ou não, irmãos? Converse com qualquer um que está afastado dos caminhos do Senhor. Aquele que está visivelmente inundado, com aquele que nem está tão visivelmente, só não tem força de congregar. Converse com qualquer um dos dois. Como é difícil retornar. Por isso nós temos que nos cuidar, irmãos, nos vigiar para não esfriar. Porque não é uma... Se fosse fácil, irmãos, né? Se fosse simples, parece que quanto mais a pessoa era na casa do Senhor, mais difícil é para retornar. Então, isso é uma prima, que eu já contei aqui, e foi um testemunho da família inteira. A minha família Fernandes, até cachorro é pastor alemão, sabe? Tem muito pastor na minha família, cantor. E a minha prima, um filho de crente, na adolescência desviou, juntou com um camarada, viveu com ele muitos anos, mas um dia, depois, sei lá, uns 5 anos, ela frequentando a casa do Senhor, uma igreja, morava na capital, o Espírito Santo bradou no coração dela, ela teve força de se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. O testemunho dela foi tão forte porque a primeira atitude dela foi dar ultimato no companheiro. Falar assim: ó, a Bíblia manda casar. E se você não for casar, ela falou assim, na verdade, pode ir embora. Ou eu vou embora para minha mãe. Se você quiser continuar comigo, você tem que casar comigo. E pronto. Não olhou para trás, não casou, o rapaz não quis. Separou. E ficou firme na casa do Senhor. Hoje ela é casada com alguém na casa do Senhor. Passou-se anos, 3, 4 anos, não me recordo. Até ficou firme na presença de Deus, até aparecer alguém e tal, e casou da forma correta. Mas veja, existem outros na minha família na mesma situação. E foi extremamente difícil para ela. Ficou um testemunho forte, porque é algo incomum. A pessoa vir para Jesus e imediatamente, porque ela tinha conhecimento da palavra prévio, cresceu nos caminhos do Senhor. Eu lembro que, acho que aquela primeira vez que eu fui na igreja de Campinas, em Goiânia, eu tinha uma vontade de conhecê-la, nos Coríntios. Aí eu tirei algumas fotos, postei. Foi antes de começar essa reforma, deve ter uns 5 anos, 7 anos. Aí ela mandou para mim assim: eu cresci nessa igreja. Ela já estava firme nos caminhos novamente. Ela só disse assim: eu cresci nessa igreja. Eu me lembro na adolescência, na EBD, quando criança nessa igreja. E como era bom pregar aí. Então, assim, a lembrança dos caminhos estava viva no coração dela, mas a chama só voltou a arder genuinamente para dar propulsão, força para a tomada de decisão rumo ao Espírito Santo de Deus, quando houve arrependimento genuíno. Houve arrependimento, a reconciliação, o Espírito Santo deu força e ela firmou nos caminhos novamente. Então, há uma advertência à igreja de Sardes, há um arrependimento, e há uma advertência da consequência. Se não despertar, eu vou ficar como ladrão, e aí não vai dar tempo. Ah, Senhor, deixa eu me reconciliar aqui rapidinho. Não vai dar tempo. Versículo 4. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos.
Irmãos, sempre aos remanescentes, veja que lindo. Foi falado isso aqui em cada uma das epístolas, às 7 igrejas, e sempre há alguns remanescentes. Por isso que eu falo, irmãos, que sejamos nós, que seja você, em nome de Jesus. Pastor, o mundo está bagunçado, fulano está bagunçado, a igreja está bagunçada, irmão, não importa. Vamos manter os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé tem que estar centralizada nele. Que nada nos afaste deste pensamento de que a nossa fé é Cristo. No dia mau, irmão, socorro é Jesus. No dia bom, a agradecimento é a Cristo também. A parábola do semeador, ela fala de 4 terrenos para semente: terra seca, espinhos, pedras e terra fértil. Eu acho interessante que dos espinhos e as pedras fala que foram os problemas da vida que atrapalharam aquela semente de germinar, e ela não teve raiz, por exemplo. E o outro foram os grandes afazeres do dia a dia, as grandes preocupações, as grandes responsabilidades que abafaram o crescimento também, e a semente não germinou. Então, Satanás, irmãos, ele tem estratégia para derrubar aquele que está tendo muitos problemas, como para derrubar aquele que está tendo muita vitória também. Estratégia para todo mundo. Cabe a todos vigiarem diante de Deus para não cair nas ciladas do inimigo, para que nenhum extremo, nem outro nos afaste daquilo que Deus requer para nós. Aí fala de vestes brancas, versículo 5: o vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Nos tempos bíblicos, vou falar de tempos bíblicos para os irmãos pensarem os últimos séculos da era cristã e os primeiros séculos da era cristã. Era comum que as pessoas que sagravam-se vitoriosas em algumas conquistas vestissem roupas brancas. Então era sinal de vitória mesmo. Além daquela coroa que a gente já citou aqui dos ramos. E no batismo nós temos o costume que os candidatos vestem vestes brancas, túnicas, ao descer as águas batismais. No princípio do costume dos batismos com as vestes, essas roupas brancas elas eram entregues após o batismo. A pessoa batizada com a roupa própria e vestia as brancas depois. Nós atacamos as brancas agora, ao batizar. Eu sei que tem igreja que batiza sem roupa branca, só com camiseta, com escritas. Não tem pecado nenhum com túnica branca. Mas a túnica branca representa isso, vitória. Então eu cheguei e sou vitorioso. Ele fala que no livro da vida não será apagado o nome. Aqui está um dos nossos argumentos de que a predestinação não existe. Nós, da Igreja Pentecostal, acreditamos que somos salvos em Cristo Jesus unicamente por Ele, não tem obra nossa. Que a nossa salvação está segura em Cristo e não em nós. Mas que é possível uma pessoa, uma vez salva, se apostatar da fé e se afastar dos caminhos do Senhor. E o nome dela ser apagado do livro da vida. Nós acreditamos nisso. O que Jesus diz aqui é: aqueles que se sagrarem vitoriosos, jamais apagarei o seu nome no livro da vida e confirmarei diante de Deus Pai. Então a nossa busca incessante, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, é que o nosso nome não seja apagado do livro da vida. Se tem um lugar que o nosso nome tem que estar escrito, é no livro da vida. É lá que é importante. E ele volta a dizer para o apóstolo Paulo dizia, irmãos: porque a leve e momentânea tribulação do tempo presente não há se comparar com a glória do porvir. Aleluia! Não há nenhum problema, irmão, nenhuma tribulação que você passe nessa terra que se compare. Eu sei que nós, a igreja brasileira, nós não estamos preparados para tribulações. Eu sei que nós não estamos preparados para a tribulação. Amém ou não amém? Você acha que está preparado? Um jogo de futebol balançou nossa tela. Irmãos, isso é gravíssimo. Não deveria. Vocês sabiam, eu vi uma postagem
Eu não lembro qual Copa, teve uma Copa na Inglaterra, muitos anos atrás, eu acho que no ano de 66, se eu não estiver enganado, em que não tinha jogos da Copa no domingo, por causa dos cultos. Era uma lei. A Inglaterra era tão cristã que a legislação previa que o domingo, ele de fato era feriado. Não sei se vocês sabem, mas a nossa legislação prevê isso também, que o domingo é feriado no Brasil. Que o trabalho, que a folga semanal prevista, a polêmica escala 6x1, esse de descanso, a lei fala assim, ó, preferencialmente aos domingos. Eu sei que, a depender do CLT, se não for tão prêmio, trabalha aos domingos. Pode depender, eu sei que tem empresa também que não pode parar. Aí faz as escalas, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é, na Inglaterra cristã, eles levaram tão a sério o culto ao Senhor, que eles de fato reservaram um dia e falaram assim, nesse dia aqui nós vamos cultuar a Deus e nada pode nos afastar disso. Então assim, para nós não era para nem ter sido discutido sobre horário, sobre como seriam os cultos, não era nem para ser tema de discussão, era assim, não muda nada, nada muda. O meu relacionamento já tem compromisso na igreja é a hora e nada pode mudar isso. A única forma de me parar, mas é uma enfermidade, né? Sei lá, aquela viagem que não tem outra forma. Fora isso, é supérfluo e não vai me afastar. A igreja do Senhor, ela é provada o tempo todo. Nós somos provados o tempo todo. O salmista declara que nós somos como ovelhas enviadas ao matador. Como ovelhas enviadas ao matador. Você não é um caminho fácil, é um caminho simples de se percorrer. E aí, aqui conclui para nós, versículo 6. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma frase que é repetida em todas as epístolas. E Jesus falou isso lá em Mateus 13:9, na parábola do semeador. Você tem a parábola do semeador aqui? Jesus ele conta a parábola do semeador, eis que o semeador saiu a semear a semente. Aí ele fala que a semente caiu em 4 terrenos, ele explicou o que aconteceu com a semente em cada um dos 4 terrenos. Ele conclui o versículo 9 dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando ele termina, os apóstolos falam assim: Senhor, o Senhor fala em parábola? Eu não entendi nada. Aí Jesus fala assim: eu falo em parábola realmente para que não entendam, mas para vocês eu vou revelar. Aí Jesus explica o significado de cada um das sementes, quer dizer, dos solos. Uma coisa que deixa claro para nós, irmãos, e eu quero tratar isso mais nas nossas reuniões, em outros cultos. Você tem o dever de evangelizar. Isso não é opcional. Não tem opção. O seu dever como cristão é falar de Jesus às pessoas. Não precisa ser com palavras, tá, irmãos? Não precisa ser com folheto. Existem N formas, mas muitas formas mesmo, que você não pode deixar de falar de Jesus às pessoas. O resultado da sua pregação, irmãos, não está nas suas mãos. Não depende de você o resultado, depende do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo. A parábola do semeador é uma prova disso. A mesma semente, o mesmo semeador. 4 solos diferentes, um solo prosperou, os outros 3 não. E não dependeu do semeador, não dependeu da semente. A semente é a palavra, o semeador somos nós, o solo é o coração daquele que ouve de Jesus. Amém? Eu sei que quem foi na conferência missionária ficou impactado, eu desejei levar muita gente. Todo mundo que já participou de conferência missionária sabe que é sempre assim. Invariavelmente, a gente escuta algum relato missionário, a gente olha para nós e fala assim: meu Deus do céu, eu estou no jardim, não estou respeito ao jardim, mas eu estou no jardim de infância do Evangelho, mas no jardim mesmo, no beabá, arriscando, aprendendo a pegar, não é quando consigo aprendendo a pegar no lápis, coisa que eu nem me tocava, né, que a gente não sabe pegar no lápis corretamente, a gente aprende a pegar, a forma correta de pegar. Eles vendem um lápis mais grosso, né, mais didático, para poder pegar aquele e depois o lápis comum. Nós não estamos sabendo pegar no lápis. Você
Você vê lá o pastor Zé falando que foi lá na tribo dos pigmeus canibais. Caramba! Nós estamos a 2.000, Sobradinha, 2.000 quilômetros da congregação mais distante, 2.500 quilômetros, que é o Apuí, no Amazonas. Apuí no Amazonas é uma regional que tem 19 congregações, a maioria no meio do mato. Para chegar lá, é naqueles aviões teco-teco que cai toda semana. Você já viu aqueles aviões que caem toda semana? Bimotor. Que lá é um perigo. Todos os nossos pastores da sede que já viajaram nele, todos testificaram situações que o aviãozinho quase caiu. Uma opção é essa, é o teco-teco, é o bimotor. A outra é barco. Que aí você rio adentro 5, 7 dias dentro do barco. Então assim, irmão, não é fácil. Aí o irmão vai para no Congo, que é onde ele tem a congregação lá, 5 dias na mata fechada, acampando, com crocodilo, com hipopótamo, podendo ser morto por canibais, para falar de Jesus àquelas pessoas. Amém? Mas Deus nos plantou aqui, então vamos evangelizar aqui, não vamos parar. Irmãos, a próxima é Filadélfia, é a que a gente mais gosta, né? É puro elogio. Terça que vem, não falte, nessa igreja de Filadélfia, penúltima. Deus abençoe você, sua família, sua casa, que isso é o nosso coração, um fervor, que nós não venhamos ter aparência de igreja, mas ser igreja viva, atuante, que se há algo que a gente precisa se arrepender, que a gente se arrependa mesmo, de verdade. Não é um caminho fácil, nunca foi um caminho fácil. Deus deu estratégia aos nossos líderes, aos nossos pastores, para coordenar qualquer departamento, mas que cada coração seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar.